O mundo está vivendo um tempo de crise consigo mesmo. O mundo está em crise, o mundo está em conflito, o mundo está suportando aos outros, as pessoas do mundo. Um tem que suportar ao outro e até mesmo a si mesmo, porque as pessoas estão em conflito consigo mesmas e não sabem por quê. A grande maioria da população mundial está em conflito e são aparentemente minoria os que têm paz. Aparentemente. E aparentemente o lado do mal está ganhando, está vencendo, e o lado do bem está fracassando. Não será que estávamos equivocados, que chamávamos bem ao mal e mal ao bem, e agora está tudo saindo à luz, que estávamos equivocados? Espero que não, porque o lado que nós chamávamos, nós digo pela maioria, chamávamos ao outro lado das nossas crenças, não é o bem. É mal, tanto mal quanto o lado acusador. Ou seja, não temos um lado bom e um lado mau. Temos uma humanidade em conflito que não sabe para onde ir. É tão grande esta confusão, este estado de guerra de cada indivíduo humano contra si mesmo e contra os outros, e que não sabem como reduzir o conflito. A gente fala com as pessoas e vê que as pessoas estão, às vezes, como acordando que estão mal, procuram encontrar uma maneira mais suave de se relacionar para que o conflito, se não vai terminar e acabar, desaparecer, pelo menos que eles não se vejam involucrados e venham a sofrer o que não querem sofrer. Há artimanhas no meio das pessoas, no meio dos grupos sociais, no meio das igrejas, no meio dos políticos, no meio das famílias. E um olha para o outro e não sabe qual é a artimanha do outro, porque com certeza todo mundo está se armando para irar-se e reagir em qualquer momento contra qualquer um. Como se todo conspirasse contra a gente, o indivíduo. Mas se todos conspiram contra mim, como é que os outros vão sofrer? Por que eles vão sofrer? Se eles são do lado que fazem sofrer. Mas a realidade é que a humanidade toda, incluída a comunidade cristã, a humanidade toda está em conflito. A Bíblia fala no capítulo 18 de 1 Reis sobre confronto de poderes. É o título da minha meditação de hoje. Confronto de poderes. Eu estou acostumado a ver, andando por tantos lugares, visitando igrejas, pregando em diversos lugares e conversando, dialogando, escutando outros discutirem e querer discutirem por coisas banais,
argumentações inúteis. E tenho visto que eles, a grande maioria, têm a necessidade de vencer para se posicionar como que no confronto de poderes, eles ou ele ou ela são melhores. Agora bem, o cristão que vive em Cristo de verdade, ele não tem esse ensejo de ganhar batalhas, ganhar discussões, derrotar ao outro no confronto de poderes. Ele não tem esse ensejo. Ele não está preocupado por ganhar e ficar bem para a sociedade. Aquele que é cristão de verdade sabe que a sua luta não é contra carne e sangue, ou seja, contra humanos, senão contra poderes das trevas. E se essa palavra bíblica é tão verdade como promete ser, então temos que entender que há um mover satânico no mundo que está tentando derrotar aos indivíduos e destruir a humanidade. Isto é tão verdadeiro que nós podemos ser vítimas ou objetos dessa destruição planejada por Satanás. Como também poderemos estar sendo usados por Satanás e pensando que estamos no certo, que é Deus que nos dirige, quando que realmente, em muitíssimos casos, estão sendo grandemente usados por Satanás. E por quê? O nosso eu, ele clama dentro de nós por ganhar batalhas. O nosso eu clama por defender a si próprio. Portanto, as pessoas vão lutar com as forças do mal e tentando se sobrepor ao mal e ganhar as pequenas e grandes batalhas. Porque o eu, o nosso ego, ele é muito forte. E ele é crente também. Tem muito crente por aí, senão a maioria é quase, que não se importam que seu eu entre em conflito com o Espírito de Deus. Não estão nem aí. Eles querem ganhar. Eles querem ter a razão. E eles são crentes. Mas eles não estão vigiando e não estão tendo um mínimo de respeito para com o Deus que eles invocam. Eles invocam um Deus e servem a outro. Eles invocam ao Deus verdadeiro, em alguns casos, não tantos, mas trabalham para um Deus falso. E por que essa confusão? Por que essa ignorância? Por que esse estado de confusão e de bravura do homem humano, do ser humano, contra o seu próprio semelhante e contra o que é verdadeiro? Quem quer viver na mentira? Parecia que era uma minoria, mas agora a gente está vendo que nestes últimos tempos é a maioria que gosta da mentira.
adora a mentira. Opa, eu disse adora. E adora, então a mentira é um Deus para eles. Todo objeto que é adorado é tomado por nós como nosso Deus. É um dos tantos deuses que nós temos. Quando adoramos algo que não é o verdadeiro e único Deus, então estamos sendo idólatras e, portanto, estamos traindo ao verdadeiro Deus, ofendendo ao verdadeiro Deus e adorando a quem não é Deus. Nesta história de 1 Reis, eu me equivoquei e imprimi em espanhol, portanto eu vou ir narrando esta história de uma forma bastante escassa, porque não posso me ater aos detalhes da narrativa bíblica, por estar em espanhol e eu tentando comunicar esta mensagem no português. Mesmo assim, o Senhor vai me ajudar, e se você já leu essa história ou já ouviu, vai ser mais fácil para você entender o que Deus tem nos dado nesta oportunidade. E se não, com o tempo você vai ouvir o vídeo que vai ficar gravado agora, então vai com o tempo entender se vai para 1 Reis capítulo 18, do versículo 20 até o 40. Então Acabe, um rei, enviou a todo o seu povo, todo o povo de Deus, povo de Israel na época, para chamar os profetas a um lugar específico. Acabe falou para o povo que era para ele, o povo, procurar a todos os profetas, que eram muitíssimos, e trazer a todos eles para o Monte Carmelo. Monte Carmelo é um monte da Palestina, próximo de Nazaré, onde nasceu João o Batista, onde nasceu a mãe de Jesus, ou seja, a Virgem Maria. Por isso que a chamam também Maria de Nazaré. E ali perto está o Monte Carmelo. É um morro, não é necessariamente árvores, mas é um morro, um lugar bem alto, próximo a Nazaré, e também parte de Palestina. Esse nome, Carmelo, significa jardim, campo fértil e vinha do Senhor. Todas as coisas que nós lemos no Antigo Testamento são simbólicas. Todas têm um símbolo que é esmiuçar pela revelação e aplicar no Novo Testamento, porque eles se interlaçam, o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Tudo é dito em forma de figura no Antigo Testamento, e essas figuras, Jesus disse que representam ele, Jesus, e a sua esposa, a igreja. Ou seja, tudo o que está no Antigo Testamento fala de Cristo e da igreja. Portanto, temos que exprimir o sentido incluso das palavras para entender a revelação que estava havendo naquele tempo. O que nos quer dizer esse episódio tão específico, que o rei chama a todos os profetas para o Monte de Carmelo,
quer nos falar de concerto. Esse evento está nos falando de concerto. Nós temos que ter nossa vida consertada com Deus. Nós temos que ter um matrimônio consertado. Nós temos que ter nosso relacionamento com os filhos consertado. Os filhos têm que ter seu relacionamento conosco, os pais, consertado. As famílias têm que estar consertadas com Deus. As denominações cristãs devem estar consertadas com Deus. O que quer dizer consertado? Estar de acordo, sem nenhum tipo de conflito. E eu comecei falando de conflitos. Tudo que eu estou mencionando deve estar em concerto uns com os outros e com Deus. Mas com que Deus? Já vamos ver mais adiante. Porque talvez, muito provável, que hajam muitos crentes que andam aparentemente direitinho, aparentemente dentro das regras, aparentemente tendo uma moralidade corretíssima, mas estabelecida, caracterizada por outros deuses. E se eles voltassem ao verdadeiro e único Deus, a máscara cai. A máscara da moralidade deles. Não tem força nenhuma. Porque diante dos ídolos, podemos ficar tudo bonitinho. Está tudo bem conosco. Mas diante de Cristo, tudo tem que ser puro e santo. Porque senão cai. Cai como um jogo de naipes. Não lembro como se diz em português. Então, tudo isso cai. Porque estamos diante de Cristo. Diante do verdadeiro Deus. Mas por que o rei chamou profeticamente ao povo para que convocasse a todos os profetas da região no Monte Carmelo? Por quê? Eu disse, porque tudo queria dizer ou dizia concerto. Tudo estava em torno a essa ideia na cabeça do rei Acabe. Mesmo que ele não entendesse o que ele estava mandando fazer, mas ele foi guiado por Deus para chamar ao povo, principalmente aos líderes, a consertar sua vida com Deus e andar corretamente com Deus. Isso para nós tem um significado muito amplo, porque já que o significado de Carmelo é jardim, campo fértil e vinha do Senhor, vamos ver, esmiuçando, por que é importante o concerto como jardim, ou dentro do conceito jardim. Porque o concerto, nosso concerto, uns com os outros e com Deus, tem tanta importância que seja num jardim. Porque o lugar onde nós estamos, pode ser um lugar físico, como pode ser um lugar simbólico. Por exemplo, se eu sou um deputado, esse é um lugar simbólico. Se eu sou um pastor denominacional, esse é um lugar simbólico. Mas se eu sou pai de família e tenho uma casa onde morar, então o meu lugar não é simbólico, é material. Meu lugar é uma casa. E o que está nos dizendo a palavra Carmelo,
que temos que comparecer diante de Deus e diante dos nossos inimigos num jardim. Nosso lugar onde nós estamos vivendo hoje, seja simbólico ou físico, como já falei, deve ser um lugar concertado com Deus. Eu, como pai, devo estar concertado com Deus. O filho deve estar concertado com Deus. E com o pai, e com o filho, e com a irmã, e com a mãe, com o vizinho. Todos devemos estar concertados no lugar que comparecemos diante de Deus. Porque se comparecemos diante de Deus num lugar físico ou simbólico não concertado com Deus, estamos para perder a batalha. Estamos prontos para ir a uma batalha e perder. Mas se nós estamos concertados, a vitória da batalha é nossa. Portanto, como jardim, nós temos que exalar perfume. Nossa boca tem que soltar perfume. Nosso olhar tem que emitir perfume. Nosso ouvir deve ser um ouvido não fedorento. Nossas mãos devem estar limpas. Nossos pés devem estar calçados com o sapato do Evangelho puro e único. Quando nós temos toda essa performance espiritual correta, que exala perfume para quem quer que nos vê, ou se aproxima de nós, ou conversa conosco, então estamos diante de Deus corretamente e estamos empoderados para ganhar a batalha. Mas quantas pessoas são fedorentas espiritualmente falando? Na tipologia são fedorentas, falam coisas que não devem falar, só falam em política, só têm ódio na boca, só têm que criticar e julgar a conduta dos outros, julga o pastor, julga o evangelista, julga o profeta, julga o apóstolo, julga a igreja, e todos estão errados para ele. Ele está tendo uma respiração fedorenta. Ele não está tendo perfume no que fala, no que olha, no que observa, no que comenta. Ele está sendo uma pessoa que dá nojo andar com essa pessoa. Então ela vai batalhar uma batalha espiritual que Deus vai permitir para ela, uma batalha espiritual, e ela vai perder a batalha. Por quê? Porque ela fede e o inimigo está perfumado com o perfume dele. E o inimigo se prepara para a batalha. Se o inimigo se prepara para a batalha, por que é que nós vamos tomar nossas batalhas espirituais levianamente? Por que é que quando há conflitos na família e conflitos com outros, nós tomamos de uma maneira leviana e já ficamos pensando o que responder, como atacar de volta? E não estamos vigiando e orando, dizendo: Senhor, me dá uma resposta sábia, me dá uma resposta limpa, me dá uma resposta sã, me dá uma resposta de amor, de misericórdia, de verdade. Não deixe que eu minta, senão que eu tenha a verdade na minha boca. E se eu não tiver, Senhor, fecha minha boca, porque eu não posso emitir algo que venha piorar a situação. Mas, lamentavelmente, nossa vida não é um jardim. Nossa vida é um campo cheio de espinhas ou espinhos. E quem quer que pise nesse campo sai ferido. Lamentável. A outra frase que vou examinar agora é campo fértil.
Nós temos que ser pessoas preparadas para produzir o bem. Porque não adianta simplesmente exalar, ou respirar, ou transpirar perfume. Isso é muito bom e necessário. Mas além disso, nós temos que ser campo fértil. Então, como campo fértil, vai haver uma batalha de profetas falsos e um profeta de Deus. E quem vai ganhar? O profeta de Deus. Se no campo que é nossa própria vida, nosso próprio contexto, for fértil. Agora, se não tem a capacidade, nosso campo, nossa vida, não tem a capacidade de ser fértil, de reagir bem e de produzir uma mudança no ambiente do conflito, senão que estamos mais a fim de piorar a situação, então, naturalmente que a batalha está perdida. E por último, o símbolo, o significado de Carmelo é vinha do Senhor. Isto significa que o meu jardim, que sou eu propriamente e toda a minha família e todos os meus queridos com quem eu me relaciono, o trabalho, o lugar de trabalho, tudo isso é um jardim diante do mundo, na minha vida. Além disso, eu sempre estou produzindo bem. E além disso, ao ser vinha do Senhor, eu estou exalando o perfume que vai para o Senhor. Perfume que vai para Deus especialmente e especificamente. Que o humano não percebe, muito menos os inimigos, mas Deus percebe quando nós estamos num estado de vida de reconciliação, de amor, de perdão, de ajudar, de socorrer. Então, isso chega como um perfume suave às narinas de Deus. E Ele se alegra conosco. Ele se compraze conosco. Ele se doa a nós duplicadamente, porque mesmo que não buscamos ter méritos, mas fazemos as coisas tão certinhas, tão lindas, tão maravilhosas, que Ele nos olha e nos cheira e diz: que maravilhoso filho eu tenho, que filha maravilhosa eu tenho. Que assim seja na vida de cada um de nós. No versículo 21, não, ainda eu vou acrescentar algo que eu anotei aqui, que eu já falei no outro vídeo próximo anterior, não sei se o anterior ou aquele de mais atrás ainda. Falei sobre aquela passagem onde Jesus estava com os discípulos e viu que estava vindo Satanás e disse para os discípulos: vamos daqui porque ali vem Satanás. E eu lembro que Deus tinha me dado uma revelação extraordinária naquele dia. E agora me deu ainda mais revelação. Ele disse assim: não falarei muito mais com vocês. Olha só. Dice: não falarei muito mais com vocês. Ele ia continuar falando com os discípulos, mas o necessário, o mínimo, indispensável. Não falarei muito mais com vocês, porque vem o príncipe, o governante deste mundo, ali vem ele, e ele não tem nada em mim. E a revelação que Deus me deu hoje é que Jesus se examinou naquele instante e disse: esse que vem ali não vale nada para mim.
pode passar de largo porque não vai me atingir em nada. Porque ele não vai encontrar em mim nada como carniça, como isca. Não vai encontrar nada mesmo. Mas em você, sim, vai encontrar. Ele vai parar para conversar neste grupinho que é Jesus e os discípulos, mas não para conversar. Eu estou simplesmente fazendo a comparação. Ele vai parar ali porque tem alguém que é discípulo de Cristo, mas ainda tem metade do coração para o diabo e a outra metade para o Senhor. Ou talvez um pecado oculto, ou talvez um eu muito grave, catastrófico. E o diabo sabe que ali tem uma isca, ali tem um ajudante para ele. Então o diabo continuaria seu caminho. E Jesus saiu de frente para deixar o diabo ir de largo e proteger os seus discípulos. Felizmente o Senhor está pronto para nos proteger. Versículo 21. Logo Elias se aproximou a todo o povo e disse assim: até quando andareis brincando entre duas opiniões? Até quando andareis bailando, dançando, pulando de igreja em igreja? Até quando? Até quando? Forte, não? Que palavra forte. Se Jeová é Deus, fala Elias, digam, oh, mas se Baal é Deus, vão atrás dele? E o povo não respondeu palavra alguma. Que este cenário esteja se repetindo na sua vida hoje. E você ouça, através da minha boca. Eu não vou frisar que você pula de igreja em igreja, porque esta vez eu vou dizer a verdade. Sempre falei a verdade, mas eu vou dizer uma verdade muito nua e crua. Por isso não vou dizer pare de andar de igreja em igreja. Eu tenho que dizer pare de endeusar denominações quando que você sabe que a denominação não é a igreja de Cristo. Há muitas aflições na vida do cristão. E lamentavelmente a maioria busca uma igreja onde não sofrer tanto, onde seus sofrimentos se acalmem. E parece que nunca leram o versículo que Jesus disse: no mundo tereis aflições, porém confiem que eu venci o mundo. Andam de igreja em igreja, de denominação em denominação. E por aí ficam numa e dizem: daqui eu não vou embora. Tenho um pastor VIP. É mais caro, tenho que pagar um pouco mais por ele, mas vale a pena porque ele dá valor para minha mulher, para meus filhos. Ele dá honra para nós. Para a sua família, sim, mas não pode dar para todos. Assim que há 90% dos irmãos que não têm nenhuma honraria desse pastor. Mas a sua família, sim. Então você fica ali porque tem benefícios passageiros para você. E isso, sabe como se chama na Bíblia? Hipocrisia, farisaísmo. Você não pode andar pulando de um lado para outro, buscando um lugar melhor. Você tem que buscar a igreja. E quando você encontra a igreja, você vai ver que na igreja há o perfume de Cristo. Claro, grupos incipientes como o nosso aqui em Mercedes,
não vão achar nada. De fato, terminou, porque não havia nada de perfume de Cristo. Havia vários eus, fortíssimo, fortíssimo. E o mais humilde era o que tinha o eu mais forte. E assim se brigavam. E ninguém queria o caminho da humildade, o caminho do aprendizado, o caminho do discípulo. E me questionavam se eu não era igual que eles. Claro que não sou igual. Senão Deus não tivesse me colocado para conduzir e cuidar um grupo de igreja verdadeira, na visão correta. E eu dizia, olha que vai terminar tudo porque eu zelo pela igreja e pelos que são caluniados. No caso era somente o meu filho na época. Eu zelo pelos que são os irmãos que são caluniados e zelo pela igreja. Mas sofria com gosto porque lembrava do versículo aquele. Versículo 22. E Elias disse ao povo: só eu fiquei profeta de Jeová. Só eu fiquei. De uma maneira lamentável, ele soltou aquela frase histórica. Só eu fiquei profeta de Jeová. Mas os profetas de Baal são 450 homens. Misericórdia. Sabe o que é um homem só, uma mulher só, genuíno servo, genuína serva de Deus, fazendo a igreja tal como está na Bíblia? Sabe o peso que a gente leva em cima? Sabe o sangrento que é levar um grupo, por pequeno que seja, adiante na vontade de Deus e a verdade bíblica, quando todos querem o seu próprio bem e o profeta é um só? É muito duro. É muito duro. Mas eu sempre disse, eu nunca vou abandonar o barco. E não abandonei. A hora que Deus reiniciar a igreja em Mercedes, eu estou aí. E se Ele não reiniciar aqui, eu estou lá onde Ele quer que eu esteja. Porque eu não tenho dois discursos. Tenho o discurso da igreja e outro não tenho. Eu já fui pastor denominacional. Eu já tive salário. Em uma única ocasião eu tive um salarião, mas trabalhava. Numa segunda oportunidade tive um salário bom, não tanto, mas trabalhava. E nas 15 vezes, 15 denominações que eu não tive salário, eu dei de mim dia e noite sem cobrar nada. E hoje posso voltar a fazer a mesma coisa, se o Senhor me chamar. E porque eu adotei, no mundo tereis aflições, mas confiado que eu venci o mundo. Portanto, eu tenho aflição, mas eu não tenho medo do mundo. E o mundo que é? O mundo é o diabo e seus demônios e todos aqueles que produzem a aflição. Aqueles que geram conflito. Esse é o mundo. Versículo 22, já falei, já li o que
Elias tinha dito. Versículo 23. Diz Elias: preparem 2 bezerros. Escolham vocês um bezerro para vocês, para os profetas de Baal, e cortem, e preparem, e coloquem em cima da lenha, mas não prendam fogo. Essa era a oferta que Elias estava pedindo para eles fazerem. Um bezerro carneado e colocado em cima das lenhas, mas sem fogo. E eu prepararei outro bezerro e colocarei sobre as lenhas, e também não vou colocar fogo, não vou prender fogo. Versículo 24. Logo invoquem vocês a seu Deus, o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome de Jeová. E o Deus que responder por meio de fogo, porque precisavam um fogo para aquela lenha, não? Esse é Deus. E todo o povo respondeu dizendo: bem dito, bem falado. Vejam, irmãos, aqui se vislumbra uma personagem que tem tudo a ver com nossa vida e a vida de todo o mundo. Todo o mundo vai ter que dar conta a que Deus adorou em vida. Todos os denominacionalistas vão ter que comparecer diante do trono branco de Cristo e se explicar por que eles adoraram a denominação, ao pastor, a uma doutrina dividindo o corpo de Cristo. Todos eles terão que dar conta diante de Deus. Porque o que da questão, creio que vocês me entendem, o ponto neurálgico de tudo que eu venho falando hoje e que está neste capítulo é: que Deus você serve, que Deus você adora. Não tem excusa. Nós podemos ser cristãos muito corretos, mas se estamos adorando um Deus equivocado, pagaremos a culpa de ter adorado a um Deus equivocado, rechaçando ao Deus verdadeiro que é Jeová. Cristo, a mesma coisa. E aqui se vislumbra isso. E o Deus que responda com fogo, esse é Deus. E aconteceu. Versículo 25. Então Elias disse aos profetas de Baal: escolham um bezerro e preparem-o vocês mesmos, vocês primeiro, porque são muitos. Invoquem o nome de vosso Deus, mas não prendam fogo. Tomaram, pois, o bezerro que lhes foi dado e o prepararam. Eles capricharam para fazer uma boa oferta a Deus. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém, não havia voz e ninguém respondia. E eles andavam pulando ao redor do altar que haviam feito. Ao meio-dia, Elias se burlava deles, zombava deles, dizendo: clamem em voz alta, gritem um pouco mais, porque Deus, Ele é Deus, Baal é Deus, pois medita e se haverá ter retirado um momento ou está de viagem. Talvez dorme e se despertará se vocês gritam. E clamavam a grandes vozes. Interessante, não? Em Isaías 53, profetiza Isaías
que o Messias não ia gritar. Andando no meio da multidão na rua, não gritaria. Ele não está dizendo, não vai gritar no templo, porque são 4 paredes, dá para ouvir o que uma pessoa fala em voz baixa. Não. Ele disse, o Messias, vocês vão conhecer quem é o verdadeiro Messias, porque ele vai no meio da multidão da humanidade, ele não vai gritar. E hoje, todo o que é gritão, chamado evangélico, inclusive na política, são os falsos. Porque Cristo não grita e não precisa gritar. E quem tem a verdade não precisa gritar. Mas eles gritavam. E se machucavam o corpo, conforme seu costume, com espadas e lanças, até que o sangue jorrava sobre eles. E quando passou a hora do meio-dia, profetizaram até a hora de oferecer a oferta, porém não havia nenhuma voz, nem havia resposta, nem quem prestasse ouvido, ali botando a mão como fazemos os que ouvimos menos. Ninguém apareceu dizendo que vocês estão gritando. Não estou entendendo. Nada disso. Então disse Elias a todo o povo, aproximem-se de mim. E todo o povo se lhe acercou. E ele reparou o altar de Jeová que havia sido derrubado, para apresentar a oferta genuína para Deus e Deus receber de verdade, que seja perfumado, perfume do agrado de Deus. Elias teve que reparar, consertar também o altar que estava tudo derrubado. Ou seja, lá na frente eu falei de consertar nossa vida, mas também nosso altar devemos consertar. Porque não é possível, meus amados, que no templo você cante, adore, louve, até chore, largue lágrimas, e volte para casa e o filhinho diz, mãe, por que você chorava? Ou o jovem diz, pai, picou uma vespa que você pegou um grito de clamor no culto? E com certeza ouviríamos dos pais dizendo, o Senhor me quebrantou. Mas que adianta que te quebranta no templo e vai para casa e muda de caráter e é um desastre o nosso caráter em casa? Realmente nós precisamos ter o altar de nossa vida permanentemente preparado. Versículo 31. Elias tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem havia vindo a palavra de Jeová, dizendo, você a partir de agora se chamará Israel. Isto nos fala de que quando nós consertamos nossa casa, nosso matrimônio, nossa vida individual, quando nós estamos consertados com o filho, com a esposa, com o esposo, com o pai, com a mãe, com o pastor, com o amigo, estamos consertados até mesmo com os inimigos, e temos consertado o nosso altar, que é nosso coração, quando está tudo direitinho diante de Deus, ao juízo de Deus, então, chegado esse momento, somos Israel. O que quer dizer isso? Somos transformados. Versículo 32. E edificou com as pedras um altar no nome de Jeová, e ao redor do altar fez uma valeta de uma capacidade de 2 medidas de semente. No 33, dispôs a lenha, cortou o bezerro em
pedaços, o pôs sobre a lenha e disse: encham agora 4 cântaros de água e derramem a água sobre o holocausto e sobre a lenha. Imaginem uma cena dessa. Não faltaria irmão que grite e diga: não, o que está fazendo? Estamos esperando um milagre de Deus e você vem arruinar. Por quê? Porque está muito ligado ao nosso eu, de que o milagre tem que acontecer se eu quero, se eu coopero com Deus. Não, eu sou inimigo de Deus, eu faço as coisas erradas, eu sou desobediente, mas peço misericórdia para Deus, então Deus faz o milagre. Ele não espera que eu seja corretinho, correto em tudo, para ele fazer milagre, porque senão seria um mérito nosso, mas não é assim. Versículo 34, e disse: façam por segunda vez, e ainda por terceira vez. No 35, e a água corria ao redor do altar, e também encheu a valeta de água. Então, a hora de oferecer a oferta se aproximou o profeta Elias e disse: ó Jeová, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja conhecido hoje tu como verdadeiro Deus e único Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que por palavra tua eu tenho feito todas essas coisas. Em outras palavras, este versículo nos está dizendo: quando chegou a hora da vitória, o líder, o pastor, o encarregado, aquele que estava designado por Deus para dirigir o grupo, o líder, essa pessoa não fica cantando vitórias e se mostrando, se exibindo e dizendo: olha, viu que eu fiz as coisas direitinho, eu fiz assim, assim, assado, e Deus respondeu. E desafiar os outros e dizer: ó, eu sim que sou profeta de Deus, verdadeiro profeta. Não, ele foi para a adoração. Ele adorou a Deus e reconheceu-se servo de Deus. Mas Deus mesmo, Jeová, não tem outro. É assim que foi o comportamento de Elias. E respondeu: ó Jeová, responde-me, para que saiba este povo que tu, Jeová, és Deus e que tu tens feito voltar a ti o coração deles. Também o diretor do grupo, o líder, o que tem o encargo da igreja, o que está encarregado pelo Senhor, não só se importou de ele se apresentar como servo, senão que se importou de que o povo de Deus se humilhasse aos pés de Deus diante desse milagre e que ninguém dos irmãos dissesse alguma vanglória. Ninguém. Todo esse cuidado ele teve. 38, e caiu o fogo de Jeová e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e virou pó. Lambeu a água que estava na sanga. Quando todo o povo viu isto, se prostraram sobre seu rosto e disseram: Jeová, ele é Deus. Jeová é Deus. E Elias, o último versículo 40, lhes disse: prendam aos profetas de Baal, não deixei que ninguém deles escape. Porque Elias chegou a esse ponto de ter a autoridade de mandar prender todos os profetas falsos. Por quê? Porque ele era o verdadeiro profeta, único no caso, e ele reconheceu ao Deus verdadeiro como o único Deus e reconheceu-se a si mesmo como servo de Deus e não se engrandeceu pelo dom de profeta. E também levou com ele a igreja. Ele levou junto a ele a igreja a se prostrar diante daquele milagre e reconhecer o que Deus estava fazendo. Agora,
Por que em tantas denominações não há milagres deste tipo? Por que o Deus único e verdadeiro não está contente com as denominações? Por que o Deus único e verdadeiro não está feliz com a maioria dos pastores e dos salvos? Por que o Deus único e verdadeiro chora nestes últimos tempos? Porque as igrejas estão todas inimizadas entre elas e dentro dos grupos estão inimizados. E vão para a política querendo levar algo de Deus e levam contenda e arma e loucura. E Deus tem que sofrer tudo isso. Por quê? Porque eles não têm o verdadeiro Deus. Lamentavelmente, irmão e irmã em Cristo, você não tem o verdadeiro Deus. Está na hora de você buscar o verdadeiro Deus. E sabe onde vai encontrar? No jardim. No lugar fértil. Na horta de Deus. Ali você vai encontrar. E você, para encontrá-lo, vai ter que se humilhar. Porque você está tão saturado do falso, mas tão saturado do falso, que tem um irmão, uma irmã com um verdadeiro encargo de Cristo pela igreja única e verdadeira, e você não crê que seja um verdadeiro profeta. Você não o aceita como verdadeiro, porque você julga o verdadeiro igual aos outros. Esta vez, se você quer se salvar mesmo dos falsos deuses, da falsa adoração, e chegar diante do trono branco de Cristo, sem culpa de ter sido um adorador de falsos deuses, um traidor de Cristo, você vai ter que se humilhar. E isso que é difícil para você. Procure um irmão, uma irmã que já passou pela cruz e tem uma vida humilhada, humilde, santificada, uma vida que não busca seu próprio bem, não busca um salário, não busca dinheiro, não busca honra de homens, não busca posição, não busca ter um grupo grande, famoso, importante, não. Senão que busca emitir, comunicar tão somente Cristo, mais Cristo e mais Cristo. E você vai achar. Você vai achar. Eu prometo a você que você vai achar, mas tem que buscar. Tem que buscar. E se demorarem um tempo sem conseguir encontrá-lo, venha me procurar. Eu vou ensinar e mostrar o caminho para você encontrar a igreja e a Cristo. Amém? Amém.